Análise financeira detalhada e estrutura de balanço. O balanço patrimonial consolidado de 31 de dezembro do ano de 2025 mostra um ativo total de R$ 480.101.000 contra R$ 508.795.000 no final do ano anterior. A redução reflete o consumo de ativos para o pagamento de obrigações e a queda no contas a receber de clientes, que passou de R$ 35.427.000 para R$ 13.950.000, em linha com a retração das vendas. No passivo, o aumento dos impostos a recolher é um sinal claro da asfixia financeira. Os débitos tributários de curto prazo saltaram de R$ 22.096.000 para R$ 72.157.000 no ano de 2025. A administração informou que estes valores estão em fase de adesão a novos parcelamentos governamentais, o que deve alongar o perfil dessa dívida após a regularização da situação fiscal da companhia. Composição do endividamento financeiro. A dívida bruta da Lupatec ao final do ano de 2025 era de R$ 178.148.000. A composição desta dívida revela a dependência de linhas de curto prazo e de créditos concursais. Empréstimos e financiamentos de curto prazo somam R$ 44.689.000, dos quais R$ 30.900.000 são modalidades diversas de capital de giro, majoritariamente garantidas por recebíveis a performar ou aval intragrupo. O endividamento atrelado a créditos concursais, da recuperação judicial de 2015, totaliza R$ 130.889.000, sendo que a maior parte está classificada no passivo não circulante, R$ 113.875.000. O custo financeiro desse endividamento é o maior vilão do lucro líquido. No ano de 2025, as despesas financeiras líquidas, excluindo a variação cambial, foram de R$ 20.384.000 negativos. No entanto, quando incluímos a atualização de juros sobre os créditos concursais e outras obrigações, o prejuízo líquido total do ano de 2025 atingiu R$ 60.176.000. Fluxo de caixa e capital de giro. O fluxo de caixa das atividades operacionais foi positivo em R$ 11.549.000 no ano de 2025. Mas olha, esse número é um pouco enganoso, pois deriva principalmente da redução do capital de giro aplicado, R$ 87.017.000 de variação positiva, em virtude da queda nas atividades comerciais e do não pagamento de obrigações. O caixa e equivalentes de caixa da companhia encerrou o ano de 2025 em apenas R$ 384.000, um nível perigosamente baixo que justifica a urgência do pedido de recuperação extrajudicial no início do ano de 2026. A captação de novos empréstimos somou R$ 75.493.000 no ano, enquanto os pagamentos de principal e juros totalizaram R$ 96.553.000, demonstrando que a empresa está em um ciclo de desoneração financeira forçada pela falta de novas linhas de crédito. Agora, vamos falar um pouco sobre os riscos e mitigadores da tese de investimento. Toda tese de investimento em ativos, chamados distressed, carrega riscos elevados e, no caso da Lupatec, o principal risco é a não homologação do plano de recuperação extrajudicial. Se a empresa não conseguir o quórum de adesão necessário entre os credores quirografários para a conversão da dívida em bônus de subscrição, o cenário de falência ou até mesmo uma nova recuperação judicial litigiosa se torna iminente. Outro risco relevante é a volatilidade do mercado de petróleo.
Apesar do cenário atual ser de estabilidade nos preços e alta produção aqui no Brasil, uma recessão global ou uma mudança drástica na política de investimentos da Petrobras poderia reduzir a demanda pelos produtos e serviços da Lupatec. Além disso, a companhia enfrenta concorrência de grandes players internacionais, que contam com estruturas de capital muito mais sólidas e acesso a crédito barato. Agora, falando sobre os fatores mitigadores, vale destacar a barreira de entrada tecnológica e toda a qualificação técnica necessária para fornecer válvulas para o pré-sal. A Lupatec tem um legado de engenharia e certificações que não são facilmente replicáveis por novos entrantes. Além disso, a venda da unidade de cabos e a desmobilização de outros ativos não essenciais, avaliados em R$20.600.000 remanescentes, fornecem um colchão de liquidez para atravessar esse período de reestruturação. A base acionária da companhia também apresenta nomes de peso, que podem apoiar uma eventual capitalização futura. Atualmente, o capital social está distribuído majoritariamente no mercado, com participações relevantes do Fundo Arara Azul, com 18% e 45 centésimos, de José Maria de Oliveira e Silva, com 8% e 95 centésimos, e de Antônio Amaral Vilas Boas Neto, com 5% e 9 centésimos. Indo para a conclusão, vamos falar sobre o valor da opcionalidade na Lupatec. A tese de investimento na Lupatec S.A. para o biênio de 2026 e 2027 se baseia principalmente na transformação da empresa de um zumbi financeiro para uma operação enxuta e focada em manufatura de alta tecnologia. O sucesso da reestruturação proposta no plano de recuperação extrajudicial tem o potencial de reduzir o endividamento total de R$386 milhões para um patamar bem mais gerível, de menos de R$100 milhões, por meio da conversão de 90% da dívida quirografária em bônus de subscrição. Essa desalavancagem vai permitir que o EBITDA, ajustado, volte a refletir a real capacidade de geração de valor do negócio de válvulas que já demonstrou resiliência, com margens brutas acima de 20% no final do ano de 2025, mesmo diante da crise de liquidez. Com a entrada em vigor do novo contrato com a Petrobras e a injeção de recursos da venda da unidade de cabos, a Lupatec passa a ter os elementos necessários para normalizar sua produção e eliminar os custos de ociosidade que drenaram R$16 milhões no último exercício. Para o investidor, o ativo Lupa 3 representa hoje uma opção de compra sobre o sucesso dessa reestruturação. Se a companhia conseguir atravessar o chamado Vale da Morte de 2025 e estabilizar suas operações sob o novo regime de capital, o potencial de valorização é significativo, já que o mercado atualmente precifica a empresa em níveis próximos ao valor de liquidação dos seus ativos físicos. Assim, a conclusão é que a Lupatec está diante de sua última e mais concreta oportunidade de alinhar seu potencial industrial ao momento excepcional vivido pelo setor de energia no Brasil. Se você gosta deste tipo de conteúdo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e direciona para mais pessoas.